pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem aí, né? Passaram um ótimo feriado, uma emenda, né? Legalzinha e tal. E vamos lá, né? A gente falou para vocês na aula passada que a gente ia falar hoje sobre luminotécnica, né? Eu deixei lá no site, eu acabei de colocar, tá bom? Então, quem não viu ainda, porque eu acabei de colocar, tá? Esse cara aqui, que é a luminotécnica postando, é uma apostila de conceitos e projetos, é uma apostila mais completa. E eu tenho aqui também um manual prático aqui, né, da Osram também, né, que ele é um pouquinho mais, vamos supor, é uma compilação aí, né, dos conceitos que a gente tem aí nessa apostila maior. Então, na apostila maior, quando a gente fala em bibliotécnica, a gente já está levantando um conceito diferente daquilo que a gente falou lá no projeto. Então, quando a gente concebeu aquele projeto para vocês, como é que foi estipulado aquele projeto da norma, né, da 5410? Ele colocou as recomendações mínimas de iluminação ali que a gente teria a nível de elétrica, que eu teria que colocar em cada ambiente. Então, por exemplo, uma sala até 6 metros quadrados, tem que ter um ponto de 100 watts, e assim por diante. Né? Então, são especificações elétricas e com ela você tem um pouquinho aí do que, né, a gente poderia conceber inicialmente a nível de realizar, né, uma iluminação muito básica. Então, pode partir dali para fazer o básico do básico ali a nível de iluminação. Né? Mas quando a gente pensa assim, em conforto luminoso, né? Então quando a gente pensa em conforto luminoso, tem tem mais outras coisas, né? Tudo aqui. Então, tem outras coisas que a gente deve levar em consideração. Então, por exemplo, o próprio nível, né, de iluminação, se não está muito alto, a cor. Então, a gente precisa avaliar, por exemplo, que quando a gente fala de conforto, né, a gente está falando aí a resposta fisiológica de cada pessoa. Né? Então, por exemplo, tem gente que gosta bastante daquelas lâmpadas mais amareladas, né? Uma lâmpada, a gente fala que é uma luz mais quente, né? E eu, por exemplo, minha esposa não gosta nem um pouco de lâmpada quente. Para ela o negócio é tudo, né? Tudo lâmpada fria, tudo aquela, né? Então, cada um tem um gosto, um apreço, né? Por conta de como a gente deve iluminar. Então, quando a gente fala em luminotécnica, né, em projetos de luminotécnica, a gente pensa justamente nesse conforto, né, para a pessoa. Então, o que acontece aí? A gente tem aí, obviamente, alguns objetivos que a gente vai trabalhar, né, que são objetivos físicos e quantificáveis, ou seja, que eu vou poder medir. Né? Agora, tem sensações aí que dependem do quê? Depende do nível de resposta fisiológica de cada um, o gosto de cada um. Então, tem gente que gosta de lâmpada amarela, tem gente que gosta de lâmpada branca, e cada pessoa ela vai responder de uma forma a esses estímulos. Normalmente a gente tem umas respostas, né, melhores aí para cada coisa que a gente quer. Por exemplo, vamos supor que você queira que a pessoa vá no ambiente, que ela ache o ambiente confortável, etc. Tal, mas você quer que, por exemplo, aquela pessoa, por exemplo, no restaurante, que ela coma e saia. Né? Então, tipo um fast food. Então, no fast food, qual é a iluminação que você tem? Uma iluminação muito clara, uma iluminação fria. Né? Então, veja, por exemplo, lembra aí do fast food, lembra da iluminação desse fast food. Como é que é a iluminação do seu fast food? Qual que é o fast food e como é que é a iluminação dele? Pensa aí.
E aí, pode falar pra gente que tem aí. Então, Marcelo, aqui a gente fala de iluminação quente, é aquela iluminação mais amarelada, né? A iluminação que a gente fala que é fria é aquela mais clara, aquela mais branca, sabe? Depende do fast food. Vai lá, qual que é um must do fast food? Qual que é o top 10 de fast food? Qual que é o top 1 do fast food? McDonald's, McDonald's. né? E como é que é a iluminação do McDonald's? É acima de 4.000 Kelvin. Né? É muito branca, né? Muito clara. Para quê? Você se sinta estimulado a, a, a comer, né? Então você tem vontade de comer, você é estimulado pelas imagens ali, mas ao mesmo tempo você come e sai. Né? A ideia é que você come e saia. Agora, quando você vai num restaurante mais intimista, mais, um restaurante mesmo, né, onde o objetivo é que você fique mais tempo, né, você fique mais tempo, churrascaria, não diria uma churrascaria, mas vamos dizer assim, algo que você Outback. levaria a sua esposa, sua namorada, por exemplo, o Outback, né, por exemplo, o Outback. Como é que é a iluminação do Outback? Ela é igual ao do McDonald's? Não, é mais amarelada. Pelo contrário, né? Ela é mais quente, ela é mais íntima, né? Então, quando você coloca num restaurante, por exemplo, uma iluminação mais quente, mais íntima, você coloca, né? Você já declara que você quer que o seu usuário vá lá e fique mais tempo, né? Para consumir mais. E é isso, né? Normalmente você vai no Outback, fica lá 1 hora, 2 horas, é o tempo médio do Outback. Agora o tempo médio do McDonald's até pra você comer frango ali, né? Normalmente não passa 30 minutos, né? Normalmente não passa. Isso já se traduz, né, como? Já pela própria iluminação. Então, a própria iluminação já te traz aí, né, uma dica, né, de como é que vai ser. Isso depende bastante do quê? Do estudo que você faz de sensação, o estudo que você faz de qualidade da sua lâmpada, de iluminação, né? Então, tudo isso, né, tem a ver com estudos que são mais elaborados. Tá bom? Então, o próprio conforto, né, a sensação de conforto que você tem é diferenciada. Então, esses estímulos ambientais aí são muito desejados aí, em certas pontas. Normalmente, esse tipo de projeto, né, normalmente esse tipo de projeto, ele é feito pelo pessoal da arquitetura. Então, o pessoal da elétrica, etc., normalmente não faz, né, esse tipo de projeto. Né? Mas, eventualmente, pode cair no nosso colo um projeto desse. E aí, ter algum conhecimento desse nível é, é, é interessante. Bom, então, do conforto luminoso, o que a gente tem? A gente tem ali vários objetivos que a gente quer, né, obter, né? Então, são objetivos físicos, objetivos às vezes quantificáveis, são estímulos, né? Isso vem de onde? Vem da quantidade de luz que você está incidindo no local, o tipo de luz que você está colocando, o nível de ruído, temperatura do ar, a umidade relativa, velocidade de vento, tudo isso se transforma em sensações para vocês. E algumas coisas, por exemplo, se traduzem, né, através do usuário aí, por emoções, né, que são subjetivas, né, e dificilmente a gente quantifica essas sensações, essas emoções, né? Então, por quê? Ela não depende só da resposta física, ela
às vezes de uma experiência anterior, né, da personalidade da pessoa, né? Então eu falei para minha esposa não gosta de lâmpada amarela, o negócio dela é lâmpada branca, né? Então, estado de ânimo, né, faixa etária, né? Então, qual que é o gênero, né? Homem, mulher, aspectos culturais, tudo isso influencia aí nesse conforto, né, que a gente vai tirar. E o nosso objetivo é justamente que, pelo menos na parte de iluminação, a gente tem um conforto, né, uma experiência legal aí para o usuário. Né? Então, o que a gente tem aí? Que a gente vai ter aí, basicamente, a norma que tratava disso aí era essa, a 5413 da EBNT. Né? Então, ela estipulava aí um mínimo de 300 lux e um máximo de 750 lux aí de iluminação. Tá? Mas, para outros trabalhos, por exemplo, para desenho, ela vai lá e joga isso aí para 1000 lux, dependendo do que vai ser trabalhado aí. Bom, então, por exemplo, ó, uma coisa é a pessoa estar estudando aí na frente do computador e ter uma certa iluminação. Outra coisa é uma iluminação geral, né? Então, o que a gente tem aqui a nível de iluminações, né? Bom, mas isso, né? O que é conforto? Né? É a interpretação desses estímulos, né? Físicos, objetivos, que são quantificados por meio de respostas fisiológicas, né? Então, o que a gente tem aí? Né? A gente tem aí, basicamente, duas sub-áreas aí do conforto ambiental, né? Vai ter uma subjetividade de iluminação e acústica. Né? E nós vamos trabalhar no quê? Da iluminação. Né? Vamos falar, então, aqui da iluminação somente. Né? Então, qual que é o objetivo da gente? Né? Quando a gente fala em iluminação, é justamente, né, a gente ter, né, dar boas condições aí da visão, né, para dar segurança e orientação aí dentro de um ambiente. Tá? Então, ele está intimamente associado aí à prática de trabalho, à prática de produção, escritório. Né? Então, esse é o primeiro, né, a primeira coisa que a gente vai pensar. Né? O segundo objetivo, né, é a utilização da luz aí como instrumento de ambientação no espaço, né? Criação de efeito especial, né? Então dá destaque ao objeto, à superfície, né? Então, obviamente, isso aqui está ligado a atividades não laborativas, não produtivas, né? Por exemplo, a religiosas, né? Restaurantes, então é ligado aí à emoção. Né? Então, a gente vê aqui, ó, nesse item aqui é o quê? Uma atividade laborativa. Né? Então, onde a gente tem que ter a iluminação tem que dar condições de você trabalhar de forma segura, de forma, né, a dar produtividade. Já, né, de forma não laborativa, a gente pensa na sua residência. Né? Então, a gente quer, por exemplo, que ele tenha um efeito bonito, né? Decoração mesmo. Né? A gente quer prazer. Né? Essas são as duas coisas que a gente, né, trabalha aí com iluminação. Bom, os sistemas de iluminação. A gente precisa perguntar aqui três coisas aí, né? Como é que a luz vai ser distribuída no ambiente? Como que uma luminária distribui essa luz? Né? E qual vai ser a ambientação que a gente quer dar com a luz nesse espaço? Né? O que a gente prefere? Bom, então é responder essas perguntas que é o objetivo aí da gente. Né? Então, o primeiro tipo de iluminação que a gente tem é a iluminação geral. É uma distribuição regular de luminárias pelo teto. Né? Então, uma iluminação horizontal, por exemplo, de certo nível. A gente busca normalmente
qualidade, né? Então, exemplo aqui, ó, iluminação geral no escritório, né? Outra iluminação geral no supermercado. Então, qual que é a prioridade disso aí? A gente vê como prioridade a iluminação de todo o ambiente, todo o local, de uma forma mais uniforme, né? De uma forma mais uniforme. Então, é justamente o que a gente chama de iluminação geral. Quais são as vantagens dela? A gente tem uma certa flexibilidade aí no ambiente, né? No layout do ambiente. Desvantagem, ela não atende, obviamente, essas necessidades específicas do local, do nível de luminância mais detalhado, né? Então, o consumo de energia um pouquinho, né? Um pouco maior, né? Então, tem situações específicas aí que podem desfavorecer, por exemplo, o controle de ofuscamento, né? Então, você olha para alguma lâmpada, aquela lâmpada ela deixa em você aquele branco, né, que você não consegue mais ver nada, né, o que eles chamam de ofuscar. Né? Então a gente emprega aonde normalmente esse tipo de iluminação? Né? Nas universidades, escritórios, sala de aula, fábricas, né, então, magazines. E o item B aqui é uma iluminação localizada. Então, é onde justamente a gente vai colocar, por exemplo, luminárias, né, em locais de interesse. Então, ela é bem restrita e áreas de trabalho em fábrica. Né? Então, às vezes a gente tem uma área que tem que ser muito alta, a iluminação, para que a gente possa realizar o trabalho. Então, a gente tem uma iluminação localizada aí. Tá? Então, exemplo aí, ó, né? Uma determinada área da fábrica, a gente precisa ter um foco maior. Por exemplo, em cima aí do fogão, né? Onde a gente quer ter um exemplo, na área de leitura, né? Iluminação para tarefa, iluminação para tarefa, outro exemplo aí. Qual é a vantagem? A gente tem uma economia maior de energia nesse ponto de vista. Né? Então, por quê? Porque o foco da energia é justamente, né, levado a alguns pontos. Né? Então, a gente consegue mais facilmente evitar o ofuscamento, sombra, reflexões. Né? Agora, a desvantagem é que você mudou o seu layout, você tem que mudar as luminárias de lugar, né? Você tem que posicionar ela. Então, atividades laborativas, às vezes elas precisam de um complemento. Então, eu tenho, por exemplo, um cliente que ele é uma gráfica de grande, né? Faz as caixas, embalagem de várias marcas aí, né? Então, o pessoal da qualidade, por exemplo, eles pegam algumas daquelas caixas já impressas e tem que observar se aquela impressão que eles fizeram está coerente, está bonita, está, né, adequada, de qualidade. Né? Então, é um local onde você precisa ter uma decoração separada. E, às vezes, até iluminação de tarefa. Né? Então, perto de uma tarefa, de um plano, né? No meu caso, do meu cliente. Né? Tinha um exemplo aqui, ó, exemplo de tarefa. Não, aqui, ó, tem um livro, né? Ou uma revista, e tem uma iluminação só para aquele livro ou revista. Então, é o caso do nosso cliente lá, que ele tem no centro de qualidade dele, e tem justamente iluminação diferenciada para isso. Em cima, por exemplo, de um centro cirúrgico, de um hospital, né? Então, são colocações diferentes. Então, tem a vantagem da economia, né? Maior controle aí desses efeitos luminotécnicos. E, às vezes, ela tem que ser complementada com outro tipo de iluminação, como desvantagem. Né? Uhum. Bom, beleza. A gente tem, então, né? O sistema principal geral, né? A gente pode ter um sistema secundário com destaque ou efeito, algum tipo.
sistema localizado, né? O secundário seria luz decorativa, modulação de densidade, de tarefa também. Né? Então, são os sistemas que a gente tem. Esses sistemas aqui do lado direito são todos secundários. Né? Então, que a gente quer dar um destaque ao ambiente, ó, né? Destaque, dar um efeito, né? Luz decorativa. Então, exemplo aqui, ó, né? Então, o negócio dela é o efeito que ela dá. Cadê aqui? Luz arquitetônica, né? Arquitetônica também é outro efeito. Né? Beleza. Bom, a gente vai entrar agora em alguns conceitos de grandezas, né? Fotométricas. Bom, e a gente vai usar aí o sistema internacional para isso. Tá? Então, a nossa maior fonte, né? Nossa maior fonte de radiação de luz é justamente a fonte de radiação do Sol. Né? Então, e ela é uma fonte, né, que ela emite ondas eletromagnéticas. Né? E ela tem essa onda eletromagnética, que ela tem? Ela tem uma frequência, tem um comprimento de onda. Né? Então, basicamente, a radiação solar, ela tem três aspectos, né, principais. O infravermelho, né? Então, que ela é responsável pelo quê? Pela nossa sensação de calor. Né? Então, o infravermelho que dá a sensação de calor. A gente tem um espectro visível, né, que é justamente a parte de iluminação, e a do ultravioleta. Né? Então, é efeito de radiação aí, né? Mata fungo, mata bactéria, é ultravioleta aí. E também ele vai causar despigmentação aí de tecido, bronzeamento da pele, é o tal do UV lá. Né? Bom, então, o que a gente tem? Nessa faixa de radiação de luz, né, o que ocorre aí? Eu tenho várias faixas de frequência. Né? E quando a gente passa essa luz pelo prisma, né, a gente vai perceber o quê? Que essa luz branca é formada aí por diversas faixas de frequência. Cada faixa de frequência nos produz um efeito de cor diferente. Né? Então, de 780 nanômetros até 610 nanômetros de comprimento de onda, a sensação que a gente tem é a sensação vermelha. Né? De 610 a 590 é o laranja, de 590 a 570 é o amarelo, de 570 a 500 é o verde, e de 500 a 380 a gente tem a sensação azul. Né? Onde que aparecem essas cores aqui, pessoal? Quando que a gente vê essas cores no céu? Arco-íris, difração. Né? Então, o que é o efeito do arco-íris? Quando a luz do sol bate na água dispersa em forma de chuva, em forma de partículas, de gotículas, essa água faz o efeito de um prisma. Né? E ele abre para a gente aquelas cores. Então, aquelas são as cores, né, espectrais que a gente chama. Por que são cores espectrais? São cores que estão no nosso espectro de luz. Tá bom? Então, a luz é o quê? Uma radiação eletromagnética que vai produzir aí uma sensação visual. Dá para a gente uma sensação visual. Essa sensibilidade visual aí da luz, ela não só varia com o comprimento da onda, ou seja, com a frequência, mas também com a luminosidade. Então, você vai perceber uma coisa de dia e outra coisa à noite. Né? Então, você vai ter uma percepção diferente
Outra, a curva de sensibilidade do olho demonstra aí que a gente tem ondas que a gente vai interagir, né, em menor intensidade. Então, quais são essas ondas? Aquelas ondas que estão na faixa do azul, né? Então, violeta, azul, né, eles vão gerar, perdão, uma maior intensidade de sensação luminosa. Tá? Justamente quando a gente tem pouca luz. Né? Então, no crepúsculo, à noite. Né? E, enquanto sensações de maior comprimento, laranja, vermelho, eles vão se comportar de forma contrária. O olho possui sensibilidade diferente. Então, a nossa maior percepção, se dá em torno dos 550 metros, que é aí da faixa de amarelo a verde, né? Então, e à noite tem uma faixa de 10 nano, né? Então, mais azulada um pouco. Então, isso aqui seria a sensibilidade nossa, né? Essa curva aqui. Então, quanto maior a sensibilidade aqui, quanto mais alto aqui, então, por exemplo, nessa faixa aqui, ó, é a nossa faixa de percepção. Eu percebo melhor aqui nessa faixa aqui próximo do amarelo durante o dia, e à noite a gente percebe melhor essa faixa aqui mais a nível aqui dos 510 nanômetros. Tá? Vai indo para o vermelho, vai indo para o azul, a gente vai perdendo essa percepção. Bom, a gente não percebe tanto, a gente não tem tanta sensibilidade aí. Tá? A gente tem uma tendência de pensar que o quê? Que quando a gente fala de luz e cor, né, que cada objeto possui uma cor definida. Né? Então, mas o que acontece? O objeto ele é resultado da iluminação que incide sobre ele. Né? Então, se eu tenho uma luz branca, então qual é a característica da luz branca? Ela tem, né, então se você olhar aqui, ó, a luz branca, ela tem todas as cores espectrais. Né, todas as cores espectrais. Então, se essa luz ela incide em cima de uma maçã, né, que vai aparentar aí uma cor vermelha, por quê? Porque ela vai refletir essa cor. Né? Então, ela reflete o vermelho. E as outras cores? As outras cores ele absorve. Né? Então, o que ocorre ali? A maçã, por que ela tem a sensibilidade dela de ser vermelha? Porque em cima dela ela tem um filtro. Né? Então, pensando assim, do ponto de vista luminotécnico, em cima da maçã ela tem um filtro. Esse filtro vai fazer o quê? Ela vai reter todos os espectros da onda, exceto o vermelho. Por isso que a gente percebe ela como, né, sendo da cor vermelha. Bom, obviamente, se eu iluminá-la com uma luz que não tenha vermelho, ela não vai aparecer.